Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Apresentação, Lencinho. Uou! Alô Brasil, alô mundo! Pegue o seu lugar na tripulação, fique à vontade, porque a nave está entrando no ar. A gente dá essa sequência boa aí do Almanac. E eu já deixo aqui um beijo, né? A gente ouviu aqui o Prince agora há pouco tocando Kiss. Eu deixo um beijo aqui para Mônica Bittencourt, que sempre apresenta o Almanac muito bem. E agora está dividindo esse espaço aqui toda terça. Ela parte e eu levanto o voo aqui com a nave. Então toda terça-feira a gente vai falar um pouco aqui de sociedade, comportamento, de música e trazer um pouco das histórias do circo voador. Não só a história de quem está no palco, mas também de quem pensa o circo, de quem vive o circo, de quem frequenta o circo. E também fazendo um paralelo aqui, uma ligação com outra data muito importante esse ano, que são os 100 anos da radiodifusão no Brasil. Afinal, está na Rádio Roquete Pinto, uma rádio que preserva o legado aí do Roquete Pinto e traz uma programação interessantíssima, sempre com informação, com cultura, com música, com muita coisa boa. E para a gente estrear isso aqui muito bem, queria dar uma boa tarde aí para todos e todas os ouvintes. Então aqui com convidados muito especiais, Estou aqui com ele, que é meu colega de trabalho, meu amigo de vida. Ele que é músico, desde jovem se apaixonou pelas notas musicais, depois se apaixonou pelas notas fiscais, porque foi estudar administração. E hoje é um dos gestores do circo, um dos programadores do circo, que está lá desde... Ele vai contar um pouco como é que começou essa ligação já já. Então, muito boa tarde aí, Shilon Ziegel. Boa tarde, Lencinho. Boa tarde a todos da Roquete. Um prazer enorme estar aqui nessa rádio tão importante. Obrigado pelo convite, nesse programa de estreia. Boa sorte. Vamos nessa. E quem está comigo aqui também é ela, cineasta, montadora, roteirista, doutoranda em comunicação pela PUC e pessoa que tem uma história também muito ligada à lona e muito ligada também a algumas cenas musicais aqui desse país. Então, tudo bem, Tainá Menezes? Oi, Lencinho. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com o Shilon. Depois de tanto tempo a gente não sentava para bater um papo sobre o circo. E lembrando que hoje é uma data também muito importante, a data o dia Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Então, um dia muito importante, principalmente nesses dias sombrios. Então, te parabenizo aí pelo programa. Lá do Palácio. Vamos nessa. É isso aí. Então, nesse Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, a gente está decorando o nosso voo. Realmente um dia muito especial, 7 de junho de 2022. Mas eu queria ligar uma máquina do tempo aqui, Shilon, já que está esses 100 anos de radiodifusão no Brasil, e lá mesmo na sua infância, assim, nas suas primeiras lembranças de rádio. Como é que são suas primeiras lembranças de rádio? Lencinho, engraçado você falar isso. Eu vim pensando nisso caminhando para cá. As minhas primeiras lembranças de música na rádio é música brasileira. É muita música brasileira, muito Moraes Moreira, muito Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, né, nos anos 80 ali, eu sou de 72, então é o que eu mais ouvia nessa época, né, acho que é por isso que a música brasileira acho que é tão importante, né, e tem aquele sentimento de familiar, né, de fazer, parte da minha vida junto com a minha família. E a rádio ainda é parte da sua vida? Você ainda é um ouvinte frequente de rádio? Sim, ainda. Eu moro longe, né, do trabalho, então eu ouço rádio, minha companhia frequente, assim, eu gosto muito dessa surpresa que a rádio traz, né? Tudo bem, tem os podcasts, tem as playlists, mas acho que a rádio é uma surpresa, é único, né, esse frescor, né? É isso, você não saber o que vem por aí, né? Se surpreender positivamente ou até negativamente, mas ter essa descoberta ali a cada próxima música, né? A gente como produtor, como músico, né, a gente também gosta de surpreender, né? A gente sempre gosta então a gente também gosta de ser surpreendido, acho que daí que vem todo o frescor da arte, né? Verdade. Shilon, e sua história com o circo? Ela começa quando exatamente? Eu comecei pelo palco, né, cara? Acho que isso foi uma coisa que me deu muita alegria. Em 91, eu já tinha uma banda chamada Bahia Rock Boys. Eu tinha meus 19 anos e tal. E aí uma vez teve um baú do Raul no Circo Voador, que a gente não estava escalado, é uma banda que tinha 1 ano de trabalho ainda, né? E aí a gente falou, não, a gente tem que estar nesse baú do Raul. A nossa banda tocava Raul Seixas, né? Tinha um repertório 80% de músicas do Raul. E aí a gente falou, não, vamos lá, vamos no circo falar com a Jussá, vamos falar com a Kika Seixas, vamos tocar nesse baú do Raul. E aí... Só interromper rapidinho, Kika Seixas, para quem não conhece, é uma das viúvas do Raul, uma das responsáveis por esse projeto Baú do Raul, que está, inclusive, fazendo aniversário esse ano, né? Sim, esse ano são 30 anos, né, do Baú do Raul. O primeiro foi em 92,
E aí a gente invadiu a sala de produção do circo e falou, cara, a gente tem que tocar. Aí o Baia puxou a viola e tocou umas 2 ou 3 do Raul enfileirada. E a Kika ficou com aquela cara surpresa, assim, olhou pra Jussá e falou assim, olha, meninos, o line-up já tá fechado, a programação tá fechada. Tinha Frejá, acho que tinha Erasmo, tinha uma galera boa do rock, mas se vocês quiserem no final fazer uma graça, vocês entram aí e tocam no final, enfim. E foi o que aconteceu, cara. A gente foi na primeira noite, que eram 2 dias, a gente tocou na primeira noite praticamente de 2 às 3 da manhã, um repertório só lá do B de Raul. E aquele público ali ficou impressionado, né? Como a gente sabia. O pessoal permaneceu na lona, ninguém arredou o pé. Ninguém arredou o pé, porque também é importante você ver o que o Raul não apresentava comumente nas rádios, era só lá do B, né? Uhum. E aí foi tão bom que no dia seguinte a gente voltou. A Kika chamou a gente e falou, cara, foi maravilhoso. Essas releituras que vocês fizeram e a forma que vocês apresentaram o repertório que até então eu não imaginava que podia rolar, rolou, voltem. Aí a gente voltou no dia seguinte. E aí essa convivência, né, no camarim com a Jussá, ela me perguntou o que eu fazia, e eu falei que eu estava estudando economia na época, né, que, assim, você falou essa história das notas fiscais, mas, assim, desde pequeno eu sempre gostei das 2 coisas, assim, da música e dos números, sabe, sempre fiquei muito atento como as coisas aconteciam. Era bom em matemática, sim, mas mais do que isso, eu tinha interesse em saber como as coisas aconteciam, né. Uhum. E a produção sempre veio desde muito cedo, então desde a minha primeira banda era eu quem produzia, eu quem sabia como fazer para vender uma camiseta, para ganhar um dinheiro, para poder pagar um estúdio, eu que fechava as horas de estúdio, enfim, as negociações, a possibilidade de patrocínio, então isso sempre teve muito presente em mim. Sim. E aí eu conversando com a Jussá, ela falou, Chulon, você não quer vir estagiar no circo? A gente está precisando de sangue novo. Eu tinha 19 anos, eu falei, cara, para mim vai ser uma honra. E aí, assim, eu comecei, né, estagiando na parte de administração ainda. Isso foi em 92, 94, eu já estava produzindo uns primeiros eventos, assim. Boa, que massa, que massa. E continua com a gente até hoje. A gente não está desde a reabertura, né, em 2004. Aliás, também não está só desde a reabertura. Durante o fechamento, também batalhou ao lado da Jussá, né, para a reabertura da casa. E é um assunto até que eu vou tratar, mas depois da gente ouvir. Chulon, pra gente falar rapidinho do Baia Rock Boys, foram quantos discos de estúdio do Baia Rock Boys? Cara, foram 3 discos de estúdio, né? O Na Fé, que é de 94, 95. Depois foi Overdose e Lucidez, quando a gente foi para uma gravadora. E Entrada de Emergência, já em 2000, 2001. Foi o último da banda, a gente resolveu parar em 2004, né? Sim. Com a reabertura do circo, eu já estava com muito trabalho, com muito... Assim, na verdade, o circo abriu em 2004, mas em 2013 a gente já vinha escrevendo os projetos. Sim. E aí o Baia estava naquela ideia de fazer um disco solo e o Tonho tocando com o Nat Roots, né? Nós 3 que éramos mais o núcleo da banda, e cada um resolveu seguir um caminho. Aí nesse ato a gente perdeu o Tonho, né? Infelizmente. Sim. E depois as coisas se seguiram. Sim. E vale lembrar também que o Baia hoje em dia não mora no Brasil, mas volta e meia está aqui no país, e antes de também morar fora era um habitué no circo, muitas apresentações marcantes, alguns tributos a Raul também, mas com seus shows solos, lançando seus discos, e o Chulon sempre presente também nas apresentações, dando uma canja, ou produzindo, enfim, sempre envolvido nas histórias. E tem surpresas do Baia, mas isso a gente vai deixar mais pra frente. E agora eu vou fazer uma pergunta que nem estava no roteiro, improvisada, porque eu encontrei chegando aqui o diretor musical da rádio, Tony Platão, e ele falou assim pra mim, poxa, um dia desse eu tava na dele, esqueci o país que ele falou que ele tava, mas que ele ligou pro Chulon pra pedir pro Devotos tocar, porque o Devotos nunca tinha tocado no circo, e o Devotos acabou abrindo um show do Ratos de Porão. E eu conversando com ele no corredor agora, eu falei assim, mas o auge mas o período que o Mangue Beat, ele chegou a entrar no circo ali em 94, 95, 96, mas o circo é fechado em 96, ele fica de 96 até 2004 fechado. E aí eu queria fazer essa pergunta, porque você também é muito dessa geração, Chulon. Qual é a falta que o circo fez para a cidade do Rio de Janeiro, até para o Brasil, nesse momento? Na sua visão, claro. Lenço, eu acho que nesse período, assim, como você falou, esse movimento Mangue Beat e o movimento do rock carioca também, né, ficou muito órfão do espaço como circo, assim. A gente viu alguns espaços se fortalecendo, né, tinha uma Etapa Peixe, que era um festival que rolava no Sérgio Porto. Lá na Barra a gente criou o Sexta Sim, que era um teatro de lona, um espaço também alternativo que misturava teatro, poesia.
Aliás, e é tal. que por lá passou na época o Rapa, o Roots, quando eram nativos ainda, Pedro da Parede, o próprio Bairro Rock Boys, Los Hermanos, Marcelo D2 e muitos outros. Foi sim, foi um espaço que a gente conseguiu, então, ainda nessa veia de produção, né? A gente conseguiu trazer muita gente, porque o circo também estava fechado, né? E não tinha espaço para essa manifestação. Então, assim, então as bandas que até 94, 96 tiveram alguma projeção, como Raimundos, Billy Quail, essas bandas que tocavam Vinalize, coisas que o circo fazia, conseguiu, né, surfar. O Chico Science, né, que fez shows antológicos até o circo ser fechado. Que a gente tocou aqui. O Skank. Até essa data fluiu muito bem. Então você imagina o potencial que o circo podia ter alavancado muito mais bandas, né? Exatamente. Mas eu acho que nada é por um acaso. Assim, a gente voltou em 2004 muito mais forte, assim, juntando os cacos, mas com a certeza que a gente precisava entregar uma coisa muito bacana. Então toda a acústica foi revista, equipamento de som, equipamento de luz, camarim, assim, o circo foi tudo reformado e a gente entrou e falou assim, cara, a gente tem que fazer uma parada muito maneira. Acessibilidade, com certeza. E aí acho que é por isso que o circo novo, quando ele voltou em 2004, ele começou a... não começou, mas continuou a versão principal dele, que ele tem de uma vocação, sim, que é tanto lançar artistas novos, quanto também usar o palco para os artistas antigos renovarem seu público, reverenciar os mestres, e você poder trocar por uma garotada também, sim, e fazer a mistura de consagrados com novos. Eu acho que isso potencializou depois de 2004 também. Chulão, uma vez eu estava lá no Circo Voador curtindo um show, agora já depois da retomada, dessa nova retomada, né, após o período mais crítico da pandemia, e aí uma menina foi falar comigo, acho que ela deve ter muitos irmãos, que ela falou assim, assim, qual é o seu show preferido desde a retomada até aqui? Eu falei, cada show é um show, né? A gente é igual o pai não escolhe filho preferido. Ela falou, escolhe sim. Então eu acho que, enfim, além de eu recomendar uma terapia familiar para ela, eu queria saber de você, se tem algum momento, que não precisa ser um show, mas algum momento, com alguma lembrança do circo que você fala, cara, essa lembrança me marcou sempre. Lenço, eu vou falar de circo antigo, cara, porque claro, o primeiro show do Cidade Negra que eu vi no circo, ainda com o Raj Bernard, me impressionou muito. E acho que era 89, e foram meus primeiros rolês sozinho, assim, que eu saía de casa e, enfim, ia pro circo. Isso foi um show que me impressionou muito. E os shows do Celso, né, cara, assim, que eu gostava muito de ver o blues acontecendo, e na mão do Celso também, Celso Playboy. E acho que foi isso que fez parte da minha formação, assim, de músico, de quem queria viver naquele momento. Tá certo. Bom, só agradeço a presença do Chulão Ziga aqui, nesse estreio, nessa primeira meia hora do programa. Também sempre desejo sucesso ao Chulão, parceiro lá, como eu falei, meu colega de trabalho, amigo de vida, e uma pessoa que tem um carinho muito ímpar pelo Circo Voador, que está sempre batalhando lá para que a lona mantenha seus bons voos. Então, obrigado, Chulão, muito legal ter você aqui na estreia. Lenço, eu que agradeço a você, esse carinho que você tem pelo circo, eu também tenho por você. Você realmente é um grande amigo, um batalhador, assim, incansável pela arte, pela democracia. Então desejo vida longa ao seu projeto. Bom, agora estou aqui com ela, Tainá Menezes, depois desse papo inesquecível ver com o Chulão. Vamos conversar um pouquinho. E tem uma coisa que a Tainá, outra coisa não estava aqui no roteiro, mas uma informação que chegou que é muito útil aqui para esse papo que a gente está fazendo, tanto essa história dos 40 anos do circo, como os 100 anos da rádio. E a Tainá Menezes é filha do rádio praticamente, é isso? Teve infância nos estúdios de rádio. Fala um pouco pra gente quem era seu pai, Tainá. Eu sou filho da rádio. O meu pai era Cristiano Menezes. Ele começou no circo, começou a trabalhar com a Jussá no Rock Voador, e sempre trabalhou com música, e depois ele foi para a rádio. Ele trabalhou muitos anos na Rádio Globo, e depois foi para Brasília, montou a Rádio Cultura em Brasília, ficou muitos anos lá, e depois, quando ele voltou para o Rio, ele foi para Nacional, ele foi diretor da Rádio Nacional, e depois, com a EBC, ele foi gerente regional da EBC e foi diretor da Rádio MEC, até falecer há 4 anos atrás, mas ele ficou até os últimos minutos da vida dele batalhando para fazer uma rádio de qualidade, defendendo a rádio. Que maravilha. E você pequena frequentava os estúdios, você ia com seu pai? Como é que era isso? Eu frequentava, eu lembro muito dos estúdios da Rádio Globo, ali na Rua do Russell. Uhum. E lembro desse clima aqui dos estúdios, a gente era criança, não podia entrar para não fazer barulho.
E lembro em casa, né, aquela coisa misteriosa de ouvir a voz do pai na caixinha, naquela caixinha, assim, era muito legal, assim. Esse clima de rádio é muito gostoso. Muito... Pô, que bom. As memórias boas. Bom, e a sua história? Sua história com o circo, então, também começa pelo seu pai e começa pela sua mãe, né? Eu também queria falasse um pouco da sua mãe. Quem é a sua mãe, Tainá? Fale aí para o Brasil e para o mundo. Apresente essa figura aí para o Brasil e para o mundo. Alô, Brasil, alô, mundo. Então, a minha mãe também trabalhou muitos anos no circo. Ela era fotógrafa. Ela cobria o Correio Brasiliense aqui no Rio. Então, cobria a parte de cultura. E vivia no circo, fotografando, obviamente. Mas também tinha os projetos dela. Também trabalhou com a Jussá. Foi produtora de punk durante muito tempo. Ela foi produtora de algumas bandas de Brasília, do Distrito Federal. Aqui no Rio, ela produziu o Black Future. E ela frequentava muito essa cena punk. Então, eu me lembro, né, desde pequena, frequentando o circo voador, não só ali, o circo físico ali, mas para além das fronteiras do circo, né? Então, eram nas reuniões, nas casas das pessoas. Eu lembro das reuniões na casa da Jussá, aquelas reuniões intermináveis, os adultos ali tendo 1000 ideias por segundo, e as crianças dormindo onde for, enfim. E lembro, né, essa época, os nossos pais, assim, não só os meus, mas, enfim, éramos várias crianças. Nessa época estava a Gabi Morená também, a filha da Jussá. Os nossos pais eram muito duros, assim, né? Uma galera que trabalhava não com o objetivo da grana, né? A grana era a consequência, mas fazia o que tinha que fazer. Então não tinha essa coisa de pagar babá, nada disso. Então levava a gente para os shows. Eu lembro da gente ali dormindo nas noites punks e no camarim, sei lá, e ouvindo aquele grave ali, as paredes ali do camarim tremendo, né? Então é isso, o circo para mim ele é uma segunda casa, né? Eu passei minha infância entre Brasília e Rio, mas sempre que vinha para o Rio eu estava ali no circo, frequentando as coisas para as crianças, né? Tinha a creche do circo. Eu lembro que tinha o Sunday Voador, que era um evento para as crianças à tarde antes uma matinê antes da domingueira, né? Tinha esses eventos assim, mas não só os eventos para as crianças, né? A gente, como eu estava falando, a gente frequentava também a vida dos adultos, a vida noturna, e estava ali junto e misturado, né? Ô, Tainá, apesar de você não ser uma punk de carteirinha, você é uma punk de ter acompanhado essa cena. E agora que o circo está fazendo 40 anos, muita gente fala da cena rock, mas não é todo mundo que fala da cena punk. E é curioso que eu estou fazendo um revival desses filmes dos anos 80 de ação, filmes que eu até gosto, mas é impressionante como todo mundo que era de gangue era punk, né? Todo mundo era retrado dos punks, sempre assim, os caras de gangue, os caras que eram os maus, assim, eram sempre os punks. Por que será que essa cena punk tem tanto esse estereótipo? Por que será que esses... queria que você falasse isso. O que você acha? Porque isso aqui não é uma tese, tá, pessoal? A gente fez um estudo aprofundado sobre isso, mas queria que a Tainá falasse por que tem um pouco esse estereótipo e como é que você vê essa cena punk, como é que você vê a importância dessa cena, já que você foi tão, de certa forma, íntima dela por causa do trabalho da sua mãe. Um estereótipo e um estigma, né? Eu acho que é uma galera que por incrível que pareça, é uma galera muito responsável, né? Uma galera que se autodenominava anarquista justamente porque eles tinham essa responsabilidade, esse compromisso com a sociedade, esse compromisso, né, com a justiça social. Então eles tinham uma posição muito rigorosa, né? Eram pessoas que não faziam concessão. Então eu acredito, assim, inclusive quando eu comecei a fazer o filme do circo, né, que eu comecei a ver esse material, que eu achei que no início eu ia fazer um filme sobre a história da música, eu percebi que eu estava vendo ali, que eu estava buscando de alguma maneira falar sobre a geração da minha mãe, sobre esse comportamento da minha mãe. Eu vi nesse material esse comportamento, né? E aí eu busquei justamente fazer uma ode, né, e defender esse tipo de comportamento, defender a integridade, né, desse tipo de comportamento tão estigmatizado, né, defender de alguma maneira né, diante dessas críticas, que obviamente eu cresci com muitas críticas,
não só do pessoal mais reacionário, mas também sofri muitas críticas do pessoal da esquerda radical, a galera do Partidão, né? Eu lembro que eu tinha um tio que tinha sido irmão da minha mãe, que tinha sido militante ali na luta armada, né, na tentativa de derrubar a ditadura militar, e ele sempre falava pra mim aquela fábula, contava aquela fábula da formiga e da cigarra. Eu sou a formiga que eu vivo trabalhando para mudar o país, assim, enquanto sua mãe vive cantando. Então eu não entendia que eles também estavam trabalhando para mudar o país. Sim. Né? De uma maneira, porque a mudança ela passa pela estética também, né? A maneira como você conta as histórias, a maneira como você se relaciona com a sociedade, se você rompe essa maneira, se você, né, afronta e busca se relacionar de uma maneira diferente, você está provocando mudança, né? Então, assim, as críticas não só do pessoal mais, né, de criança, eu via os avós, né, uns tios mais caretas, criticando muito essa postura punk, essa maneira de se relacionar, inclusive, com as crianças, né, baseado numa verdade, numa honestidade. Eu sempre soube, desde criança, que era maconha, sempre soube, né, que a importância do uso da camisinha, da pílula anticoncepcional. Então, os adultos ficavam muito impressionados, assim, com uma criança falando desses assuntos, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que é uma postura que ela ainda precisa ganhar o devido lugar, assim, sabe? Sim. Revisitar mais essa cena e trazer mais a história dessas pessoas, né? Com certeza. Tá bom. Tainá, há 10 anos atrás, você entrou aqui com a Tainá Menezes, para quem chegou agora, que é cineasta, diretora, editora, comunicadora. E há 10 anos atrás ela fez uma imersão no circo para rodar um filme chamado Circo Voador à Nave. Esse filme está disponível no YouTube, você pode assistir esse documentário na íntegra. Foi lançado em 2015, né, Tainá? Mas a produção dele, a filmagem dele, as entrevistas foram feitas em 2012, ano que o circo completava 30 anos. Como é que foi esse processo, Tainá? Bom, foi um processo longo, né? A gente rodou as entrevistas em 2012, mas eu comecei a pesquisa em 2010, final de 2010. Eu comecei o filme pelos arquivos, né, do acervo do circo. Para quem não sabe, o Circo Voador tem um acervo incrível que guarda material audiovisual, né, desde o início do Circo Voador, há 40 anos atrás, e continua produzindo, né, o circo continua produzindo material até hoje. E o circo tem isso tudo muito bem organizado e acessível para as pessoas que quiserem pesquisar. Então eu comecei pesquisando essas imagens, e quando eu apresentei a ideia para a Jussá falou: opa, perfeito, porque eu estou escrevendo um livro sobre o Circo Voador, vou entrevistar muitas pessoas, e a gente pode fazer uma coisa coletiva, a gente pode filmar as entrevistas e você pode usar no filme. E foi incrível, assim, porque eu acho que quando a gente trabalha com material de arquivo, acho que as imagens por si só, elas não contam muito, né? Claro que a gente vai analisar ali os índices das imagens, a gente vai encontrar muita coisa ali dentro, mas elas sozinhas não contam uma história. Então, eu fui costurando essas imagens do acervo, né, com as entrevistas que eu fiz em conjunto com a Jussá e com outros materiais de arquivo, né? Então, com material de imprensa, com fotografias. Eu estava falando agora há pouco que minha mãe era fotógrafa do circo, né? Sim. Ela tem um acervo, uma coleção grande também de fotografia da cena punk, nos anos 80, ali 90. Então eu fui misturando esse material e fui construindo uma história do circo, né? Eu acredito que o circo, ele tem uma pluralidade de vivências, né, muito grande. Eu acho que quando a gente trata de um tema assim como o Circo Voador, a gente pode contar muitas histórias diferentes. Vários recortes são permitidos, né? Então, assim, Lencinho, se fizesse um filme sobre o circo, com certeza ia fazer um puta filme, mas ia ser um filme completamente diferente do meu, né? Então, claro que eu escutei muita gente, escutei muito a equipe, escutei muito vocês, né, a galera do circo. Escutei principalmente a Jussá, né, que é a alma ali do Circo Voador. Mas eu estava buscando ali imprimir o meu ponto de vista, né, a minha vivência, a minha busca, que era justamente essa, honrar
essa geração, né? Honrar essas pessoas, esses artistas, esses produtores, essas pessoas que estão ali há muitos anos fazendo, né? Por uma necessidade de fazer. E foi muito legal, porque ao longo do processo eu descobri que essas características, né, elas não estão restritas à geração dos meus pais, mas elas né, perpassam e elas seguem, né, com o circo. Então, elas fazem parte também da minha geração, dos anos 90, né, essa atitude contestatária, né? E tá aí até hoje. A gente vê essa geração nova. Eu vejo minha filha, que é uma criança, uma pré-adolescente, ainda tem 11 anos, mas ela fala: mãe, me leva no circo, eu quero ver o show da Marina Sena, eu quero ver o show da Lineker, eu quero ver o show da Majura, eu quero ver o show do Emicida. Então, assim, eu fico muito emocionada de ver que esse espírito do circo, né? Ele tá aí vivo, e foi isso que eu fui buscar no filme. E depois de muita insistência, muito trabalho, muitas montagens, muitas remontagens, eu acredito que eu consegui chegar nisso. Que maravilha, que maravilha. Bom, Tainá, queria agradecer também a sua presença, que o papo é bom e quando a gente vê já está quase na hora de partir. Lembrar que o filme Circo Voador à Nave, com a direção da Tainá Menezes, está disponível também no YouTube do Circo Voador, você pode chegar lá conferir na íntegra. Realmente muito emocionante, vários registros, vários momentos que tem lá, vale a pena para vocês conhecerem. A gente está pilhando a fazer outro, né? Porque aquele foi com os 30 anos, agora são 40 anos. Então tem mais histórias para serem contadas. Tainá, você está dando curso? Aí fala para a galera, aí faz esse jabazinho aí. Oba, hora do jabá. Encerrar aqui a sua participação. Pô, muito obrigado pela presença desde já. E fala aí, onde é que o pessoal te encontra? O que você está fazendo aí? Então, eu estou dando curso na ABC Cursos de Cinema. Dia 13, às 6 horas da tarde, vai ter um encontro comigo gratuito. É só se inscrever lá no site da ABC. Onde eu vou explicar o curso. É um curso de edição, de montagem, e onde os alunos eles fazem o curso e no final do curso eles montam 4 curtas-metragens que são feitas em conjunto com as outras turmas da escola, as turmas de direção, de fotografia, de produção. Então, quem tiver interesse, chega junto, que a escola ABC está muito legal. Sim, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Shilon, muito bom estar aqui com você. Shilon, meu parceiro do filme, foi o produtor do filme. E chegou junto, legal. Então é isso. Muito obrigada. É uma estreia onde está tudo interligado, pessoal. Interligado fica melhor. A gente está contando essa história junto. Então é isso. Quero muito agradecer aqui a Rádio Roquete Pinto por esse convite. A rádio que liga o Rio abriu aqui espaço para a gente decolar com a nossa nave. O nosso encontro é toda terça, sempre a partir das 2 da tarde. Muito obrigado a todo a turma aqui, Tony Platão, Elcio Gormide, Mônica Bittencourt, Marcão e toda essa equipe que faz desse espaço aqui um lugar bem dinâmico, um lugar bem amplo, um lugar bem diverso. Obrigado, Tainá Menezes. Obrigado, Shilon Ziegel. Muito obrigado. Até semana que vem. Muito obrigado por fazer parte da tripulação da nave. Até!